Fala, tropa! Vamos analisar aqui os jogos de futebol dessa quinta-feira e fique tranquilo que ao longo do vídeo, quando eu vou analisando os jogos, eu também vou dando dicas para vocês das melhores apostas nos melhores jogos que nós teremos nessa quinta-feira, onde teremos Conferência League, Liga Europa, teremos também Campeonato Saudita, tá? Que está recheado de oportunidade, tem boas oportunidades aqui. Eu vou analisar tudo para vocês, beleza? Então já curte esse vídeo para o algoritmo do YouTube entregar para mais pessoas e a gente poder ajudar mais pessoas gratuitamente com análises aqui de futebol para aumentar a assertividade de quem gosta de apostar. E lembra de se inscrever no canal para você ser notificado todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias com análises de futebol, tá? Aqui na descrição também eu vou deixar o meu grupo gratuito, que é o grupo Geração Green. Lá eu compartilho todos os dias pelo menos 3 bets para vocês. Então já entra logo agora e já retorna ao vídeo que eu vou analisar para você os melhores jogos. E no final, se você gostar das análises, compartilha só com 2 amigos seus, tá? Que também gostam de apostar. Vamos lá. Antes de falar, vou falar logo aqui da Liga Saudita, porque na Liga Saudita tem 2 jogos que eu vou estar de olho, tá? Esse jogo aqui do Al-Qasad contra o Al-Fayha é um jogo onde o Al-Qasad é porque aqui tá escrito errado, tá? Mas é o time do Aubameyang que tá bem na temporada, não é um time ruim. É favorito, mas eu não gosto dessa cotação na Arábia Saudita. Eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor. Mas é favorito, tá? Mas o principal jogo, na minha opinião, é o jogo do Al-Ittihad, tá? Esse jogo, para mim, é o melhor jogo do Saudita. Por quê? O Al-Ittihad, cara, para mim, na minha opinião, nessa temporada, tem sido o segundo melhor time da Arábia Saudita, tá? Nós temos aqui todos com 9 pontos, 9 jogos, desculpa. O Al Hilal com 8 vitórias e um empate. Foi um empate justamente na rodada passada contra o Al Nassr. E foi uma rodada onde eles tiveram vários desfalques, tá? O principal deles, na minha opinião, o Rubem Neves. Sem o Rubem Neves, o meio-campo do Al Hilal fica muito mais fraco, mais frágil. Mas eles jogaram muito bem. Inclusive, mereceram até sair com a vitória, mas saiu apenas com empate. E está com 25 pontos. O Al-Ittihad, né, tá com 8 vitórias e uma derrota. A derrota foi contra o Al Hilal. E tá jogando muito bem, tá com 24 pontos. E logo depois vem com 19 pontos o Al Nassr e o Al Shabab com 18. Eu vejo muito uma briga muito grande aqui entre Al Hilal e Al Ittihad por essa primeira colocação. E eu coloco o Al Hilal favoritismo por tudo que essa equipe vem jogando desde o ano passado. É um absurdo desde a chegada de Jorge Jesus. Mas o Ittihad começou a jogar muito bem. Melhorou muito com a chegada do Diaby e o Bergwijn, né? Então agora tem esse trio de ataque muito forte e um meio-campo com Fabinho e Kanté que traz essa solidez defensiva. Além do francês no meio-campo que está criando as jogadas. Cara, assim, foi o time que melhor se reforçou o Al-Ittihad, na minha opinião. Tá jogando muito bem mesmo. Vem melhorando a cada jogo. Vem convencendo a cada jogo. E de fato, o que vai separar essa briga aqui entre Al Hilal e Al Ittihad, eu acredito, vai ser um confronto direto, tá? Mas eu vejo mais apertado do que a temporada passada. Por isso que eu gosto sim de estar a favor da vitória do Al Ittihad aqui, mesmo jogando fora de casa. Eu gosto de estar a favor dessa vitória, assim como eu estou a favor da vitória deles em vários e vários jogos, exceto contra o Al Hilal. E também para eles cobrarem 3 escanteios. Inclusive, eu estou deixando uma super odds na Bet5, eu vou deixar o link aqui para você dessa aposta. Porque para mim faz muito sentido essa aposta, para mim tem um valor enorme, tá? Enorme. E eles têm uma média de 5 escanteios cobrados por jogo para marcar 3 cantos e vencer a partida. E esse número de escanteios tem aumentado nos jogos do Ittihad por conta do Bergwijn e também do Diaby, que tem jogado pelos lados do campo, são jogadores bem verticais e que finalizam muito de fora da área, além de também puxar para a linha de fundo e cruzar, e isso gera muitos escanteios, tá? Então eu gosto dessas 2 opções. Para mim, a melhor opção do Saudita e principalmente para pré-jogo já é uma recomendação para você. Na Conferência League e também na Liga Europa, são jogos muito equilibrados e assim as principais equipes costumam geralmente poupar alguns atletas. E isso me faz ficar com o pé atrás em atuar em pré-jogo nessas competições. Mas tem alguns jogos que eu quero destacar para vocês, principalmente quando se trata de vitória ou ambos marcam, tá? Mas todos os jogos de antemão já adianto, todos os jogos da Conferência League, todos os jogos da Liga Europa são jogos favoráveis para gols. Então, em todos esses jogos, eu fico analisando sempre, e principalmente os jogos dos times que eu conheço, sempre o mercado de gol HT, um gol no primeiro tempo, ou no over 1,5. Por que eu não recomendo para pré-jogo? Porque as cotações são muito baixas.
A gente vai olhar as cotações do over 1,5, por exemplo, está pagando 1,11, 1,14, 1,18. São cotações baixas. E aí a gente tem que fazer tripla, 4 jogos de um bilhete. E eu sou totalmente contra isso, porque eleva muito o risco, né, e diminui muito a sua probabilidade de vencer. Tá? No máximo que eu faço é uma dupla e sempre buscando fechar uma odds 1,60 ali de média. Tá? Mas eu quero destacar alguns jogos para vocês. Beleza? Primeira coisa, primeiros jogos que eu vejo um certo favoritismo aqui na Conferência League, que eu gosto bastante. É o jogo do Chelsea, tá? Que vai enfrentar o Noha. O Chelsea vai jogar em casa. O Chelsea tem entrado com um time reserva, né, nessa competição, mas o time reserva do Chelsea, o ataque é simplesmente o João Félix, né, o Pedro Neto e o Nkunku. Então, assim, é um ataque muito forte desse Chelsea reserva. E por isso que eu vejo uma superioridade muito grande, ainda mais por jogar dentro de casa. Eu gosto de olhar para o cenário do Chelsea para vencer no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Mas a cotação do pré-jogo para o Chelsea vencer no primeiro tempo está muito baixa, está pagando 1,30 apenas. E isso para mim não vale a pena. Então no ao vivo eu vou estar buscando essa possível vitória do Chelsea no primeiro tempo aqui, tá com a cotação melhor. Alguns favoritos que na minha opinião tem aqui é o Vitória de Guimarães, que está muito bem, vai enfrentar uma equipe extremamente fraca que ainda não venceu. Vitória de Guimarães venceu 2 partidas e está realmente jogando muito bem. Tá? Então eu gosto de estar a favor dessa vitória do Vitória de Guimarães, vai jogar dentro de casa. Outro time também que eu vejo como favorito é o Copenhague. O Basaksehir está vivendo um momento horroroso, tá? O Copenhague eu vejo como favorito aqui. Inclusive, as últimas partidas, o Basaksehir tem sofrido muitos gols, sofreu agora no último jogo uma goleada por 5 gols, né? Marcou apenas 2 e tomou 7 gols. E o Copenhague vai buscar essa vitória, principalmente por jogar dentro de casa, tá? Uma vitória muito importante para o Copenhague. Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos do time do Basaksehir, olha a quantidade de derrotas. Perdeu para o Konyaspor, empatou com o Eyüpspor, que é um time que vem da segunda divisão. Tá? Tomou esse 5-1 para o Celje, né? De 5-1, cara, absurdo. Perdeu para o Trabe, empatou com o Kayserispor, perdeu para o Rapid Viena, isso dentro de casa. Então, assim, é uma fase, um momento que vive o Basaksehir muito ruim. Tá? Não que o Copenhague viva um momento extraordinário, né? Vive um momento extraordinário, mas é um time melhor e vai jogar dentro de casa precisando dos 3 pontos. E parece que o Basaksehir não está nem aí para essa competição. É isso, pelo menos, que passa o time dentro de campo. Tá? Por isso que eu gosto da vitória do Copenhague. Beleza? Então, esses jogos eu estarei de olho. Estarei de olho também no Real Betis, né? Mas eu não confio tanto ainda no Real Betis, principalmente com essa odds. Então eu vou aguardar esse jogo no ao vivo para analisar, para pegar uma possível vitória. Pode até ser um gol no primeiro tempo, tá? Como eu falei para vocês, ou um handicap -1, mas eu vou estar analisando no ao vivo, principalmente após essa equipe golear o Basaksehir, tá? Eu quero observar um pouco mais e também ver se o Real Betis vai com o time titular para campo. Basicamente, na Conferência League, são esses jogos que eu gosto, são esses jogos que eu quero destacar para vocês. Na Europa League, a gente tem jogos com mais qualidade, né? Jogos melhores. E aí dá para trabalhar também mais jogos bacanas aqui. Então já quero começar destacando os favoritos, né, da Europa League, que na minha opinião é o Manchester United, que vai enfrentar o PAOK, né, dentro de casa. Então tem tudo para vencer, tem tudo para vencer esse jogo com muita tranquilidade. A tendência é que também entre com o time titular, tá, o Manchester United, para esse confronto. Eu acredito que eles até vão querer brigar por essa Liga Europa, tá, que é o título que resta. Ainda mais com a chegada do Ruben Amorim, que só vai chegar na próxima semana, tá? Começar a treinar o time. Mas o Van Nistelrooy já mudou a cara desse Manchester United, já passou a jogar melhor, né? E vai enfrentar um PAOK que defensivamente é fraco. Então eu gosto de estar a favor da vitória do Manchester United dessa vez. É algo raro, mas eu gosto. E no caso do Ajax, eu também gosto de estar a favor do time do Ajax, tá? O Ajax, cara, que vem fazendo um belíssimo campeonato holandês, né? Voltou a brigar e vem de uma grande vitória diante do PSV, que não é nada fácil, tá? E na verdade, não só essa vitória do PSV, vem numa sequência de vitórias muito grande, muito grande. E cara, vem de 2 clássicos, né, velho? Contra o Feyenoord, venceu por 2-0 fora de casa e venceu por 3-2 a equipe do PSV. Então, assim, chega muito grande o Ajax, que vai ter uma sequência difícil, porque logo depois vai enfrentar o Twente, fora de casa, que é uma equipe também muito boa, muito qualificada. Mas nesse confronto eu vejo um favoritismo pro Ajax, pelo fato de jogar dentro de casa, por ser um time melhor. E também um mercado que eu gosto bastante de estar de olho nesse confronto é o mercado de escanteios. Pro Ajax ter mais cantos dentro de casa, tá? Dentro de casa, pro Ajax ter mais cantos.
Inclusive, nos últimos 10 jogos, em 8, terminou com mais cantos do que o seu adversário dentro de casa. Uma média de 6 cantos marcados e apenas 2 cantos sofridos. É realmente uma média muito alta, até porque eles jogam com a posse de bola. Então, para mim, eu vejo como muito interessante essa vitória do Ajax, junto com para eles cobrarem mais cantos, tá? Inclusive, eu vou deixar essa bet para vocês na aba do Perseguido, com odds maior do que a Bet 365, vai estar aqui no link da Bet5. Quando entrar lá, é só clicar na aba do Perseguido, tá? Que fica logo em cima, beleza? Continuando aqui, outros jogos que eu quero destacar para vocês por exemplo, o jogo aqui do Galatasaray contra o Tottenham, tá? Esse é um jogo que eu vejo um jogo muito aberto. O Tottenham pode ser que entre com um time misto, é isso que eu acredito. O Galatasaray deve ir com um time titular, né? Tem jogado assim na Liga Europa e ao que parece eles vão brigar por essa Liga Europa. Só que quando a gente para olhar os últimos jogos, deixa eu mostrar aqui para vocês antes. Os últimos jogos do Ajax, do Galatasaray, desculpa, tem sido jogos com gols. Ele tem uma média de 2 gols marcados, mas quase 2 gols sofridos por jogo, tá? É uma média de gol marcado e sofrido muito alta. E o Tottenham segue essa mesma linha. Então eu vejo um jogo muito favorável para o ambos marcam, tá? Eu gosto desse ambos marcam nesse confronto entre Galatasaray e Tottenham. Se a gente for parar para analisar os últimos jogos do Galatasaray, isso tem se repetido, principalmente quando enfrenta equipes melhores, né, equipes boas, né, de se enfrentar, como foi o caso do Besiktas. O gol do Besiktas saiu no final aqui do jogo, mas foi um jogo que o Galatasaray também cedeu muitos contra-ataques. Contra o Elfsborg foi 4-3. Os jogos do Galatasaray têm sido jogos assim, né, com muitos gols. Contra o PAOK foi um 3-1, contra o Rigas, né, tudo isso pela Liga Europa, foi um 2-2. Então assim, os jogos do Galatasaray têm sido jogos com gols, jogos favoráveis para gols. Na minha opinião, esse é o melhor mercado. Desculpa, eu botei aqui empate, anula, mas não. É o ambos marcam aqui. Ambos marcam. Eu gosto desse ambos marcam. Para ambos os times marcar pelo menos um gol, né? O Galatasaray vem marcando pelo menos um gol nos últimos jogos. O Tottenham também vive um momento muito bom. Por mais que entre com um time misto, eu vejo favorável para isso, tá? Outro jogo também que eu vejo um jogo favorável para gols é o jogo do Bodo contra o Karabakh, por ser duas equipes extremamente ofensivas, tá? E o jogo da Lazio contra o Porto, também é um jogo que eu vejo favorável para gols. Porque eu não fui ainda nesse ambos marcam no pré-jogo. Eu recomendo você levar para o ao vivo, porque eu quero entender como é que vai se comportar a Lazio. Os jogos da Lazio têm sido com gols, tá? Tá aqui, ó. Eles marcaram gols em todos os jogos em casa, tá? Porém, o Porto também vem marcando bastante gol jogando fora de casa. Só que é um Porto fora da Liga de Portugal, né? E a gente tem uma Lazio enfrentando também um time com um nível, comparado com os últimos jogos, de um nível também acima. Porém, baseado no que eu estou vendo do Porto, né, nos últimos jogos, o ataque do Porto funcionando muito bem, inclusive fazendo bons jogos contra o Manchester United, né, vencendo o Braga, vencendo o Hoffenheim. Então, assim, vem de bons jogos, eu fiz esse cenário favorável realmente para gols aqui, tá? O over 1,5 para mim é a melhor opção, mas eu não descarto esse ambos marcam. Mas o over 1,5 para mim é a melhor opção. E a Lazio, como eu falei, também vem num momento de muitos gols, né? Mas contra adversários mais frágeis, mais fracos. Porém, vem numa sequência muito positiva de gols. Só não marcou aqui nos últimos jogos, só não marcou contra a Juventus, que vinha também nessa época aqui como a melhor defesa do campeonato italiano, tá? Mas a Lazio vem marcando gols em todos os jogos e contra adversários difíceis também, como, por exemplo, o Nice, né? Como, por exemplo, o Twente fora de casa, que é uma equipe chata, tá? Essa equipe do Twente da Holanda. Então eu gosto de olhar para esse cenário de gols do ambos marcam para esse confronto. Basicamente é isso, galera, que eu vou estar trabalhando, tá? Esses jogos para pré-jogo. Todos os outros jogos, como eu falei para vocês, eu vou estar levando pro live, pro ao vivo, para poder tomar minha decisão e buscar a melhor aposta. Espero ter te ajudado. Lembra de compartilhar esse vídeo para 2 amigos seus. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve e curte o vídeo para ajudar a gente a crescer esse canal, tá? Tamo junto.